Ai, gente, eu quero morrer com essas musiquinhas de fundo dessas porra dessas redes sociais. Eu quero morrer. Fiz um vídeo incrível sobre o livro, agora eu vou ter que fazer de novo por causa dessas músicas que eles enfiam obrigatoriamente. Eu não me dei conta de fechar. Bom, vamos refazer. Eu vou falar sobre literatura agora, sobre um livro que eu amo. Quer dizer, não amo tanto, mas é um livro impactante. E é um marco histórico da literatura, tá, gente? Eu confesso que o primeiro eu li, eu não me lembro. Eu acho que eu vi o filme primeiro e depois eu li. Satiricon. Satiricon. Eu acho que qualquer pessoa que sabe de livros já ouviu falar desse livro ou dessa história. Ela foi filmada pelo Fellini, então ela tem um ar feliniano. O que é um ar feliniano? Filmes difíceis de assistir. Você tem que gostar muito de cinema de arte mesmo para assistir. Mas Satiricon é um filme. Ai, pera, deixa eu desligar aqui que vai dar interferência. Eu tô assistindo Agatha Christie de novo. E o Satiricon foi filmado pelo Fellini, não me lembro, na década de 60. Acho que foi o Donald Sutherland que faz um dos reis da elite ou um dos personagens. Eu não me lembro, gente. Não consigo lembrar de tudo. O que eu gosto no Satiricon, que eu acho que o Suassuna usou, e eu queria muito falar com o Suassuna sobre isso. Um dia eu vou pedir uma mesa branca para falar com o Suassuna. Porque o João Grilo e o Chicó são basicamente referências de dois personagens que contam a história aqui, que são os personagens principais dessa história. Petrônio escreveu este livro. É atribuída a Petrônio este livro, tá? Ainda não é uma certeza. Por quê? Porque esse livro foi escrito na época do Nero, gente. Nero. Esse livro é a primeira sátira registrada como obra literária, é o Satiricon, tá, gente? Na época do Nero, antes dele pôr fogo em Roma. E então é muito importante, essa obra é muito significativa para a literatura. O começo do formato literário começou com este livro. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Na época romana, no Império Romano, a decadência de Roma, com Nero pondo fogo, Tio Calígula e todo aquele lixo. O que eu gosto de mostrar é que o Satiricon ele retrata uma época muito antiga, né? Vamos concordar? Só que a gente vive da mesma forma até hoje. A gente vive da mesma forma que a sociedade vivia naquela época. A única diferença é que a gente tem essa porcaria de internet, de tecnologia. Tecnologia. Que a gente, né, acha que, nossa, como somos modernos e avançados. Mas somos animais grotescos, nojentos, devassos, igualzinho nós éramos no Império Romano. De todos os tempos, o ser humano não evoluiu em nada. A tecnologia não é um sinal de evolução, gente. É um sinal de evolução tecnológica, de funcionalidades sociais. Agora, a característica humana, o caráter humano, a visão social do ser humano hoje no planeta continua igual, porque eu vejo Trumps e Mileis como Calígulas, como Neros, como aquele outro. Ai, que eu gosto do nome. Ele tem um nome cômodo. E tem vários outros imperadores romanos que eram doidos. Por que, que eles eram doidos? Eu aprendi com a minha avó. Por que, que esses homens enlouqueciam muito? Além da devassidão toda que viviam na época, nada diferente do que os arquivos daquele homem dizem. Não, não mudou nada. Acho que até piorou. E a minha avó me contava, a minha avó Cibele, amada, né, que foi que me inspirou nos livros, foi a mulher que me deu a literatura. Ela me contava que, como eles bebiam em taças de ouro, né, toda a opulência e tal do Império Romano, o ouro era mixado com chumbo, né, para dar liga, para fazer as coisas e outros materiais. E como todo mundo sabe, eu acho que todo mundo sabe que o chumbo é venenoso. E desenvolvia uma, que minha avó falava, a tara. A cabeça ficava. E a devassidão e tudo isso ajudava muito, né? As doenças sexuais, toda essa esbórnia que se vive hoje. Eu quero ressaltar que o Petrônio escreveu isso no Império Romano, só que nós vivemos tempos apocalípticos de devassidão humana hoje, em plenos 2026. Ali era antes de Cristo, ou não sei se era depois de Cristo. Isso é com o Tiago, ele que é o historiador, não sei de datas. A devassidão humana, a podridão que a gente está vendo explodir hoje nesses arquivos, ela é tão asquerosa que eu acho que o Nero parecia uma criança. Se bem que o nível de nojeira, de podridão era a mesma de devassidão.
E o Petrônio escreveu a primeira formato da sátira. O estilo, existem, se vocês não sabem, existem estilos literários. A sátira é um dos primeiros estilos literários. Decameron usou muito depois, nos anos, acho que era 1400, 1500. Decameron escreveu, desculpa, o Bocage escreveu Decameron, que segue a linha da sátira do Petrônio, tá? Depois Suassuna escreveu O Alto da Compadecida. Oscar Wilde, na idade no século XIX, escreveu muito bem, ele fazia muitas descrições. Como é que é o nome daquele livro? Até a Agatha Christie cita. Bom, esqueci. O Retrato de Dorian Gray faz mais uma pincelada, mas tem um outro livro que fala muito melhor, do Oscar Wilde, eu esqueço tudo. E esse livro é escrito em diálogo, prosa e no modo teatral, mas ele demonstra toda a devassidão humana. E como os bobos da corte se originaram depois um pouco, eu acho, mas naquela época já tinha também, eram os únicos que podiam falar a verdade sobre os imperadores, sobre os reis, que o rei era um gordo, cheio de varíola, castrado, eunuco. Os bobos da corte podiam falar isso, porque eles falavam na sátira, eles criaram a sátira. Qualquer outra pessoa que falasse isso seria morta na hora. Mas os bobos da corte tinham autorização para brincar e todo mundo ria, porque era uma brincadeira que eles faziam. E os recomendo muito. Satiricon foi filmado pelo Fellini, como eu já disse, e acho que é o Donald Sutherland ou aquele outro ator que fez o Marquês de Sade, que eu não me lembro o nome daquele ator, eu não tenho certeza, porque eu assisti nos anos 90 o Satiricon. E eu preciso reler o livro, porque eu já não me lembro de nada também. O Thiago fez alguns comentários que o Thiago pegou para ler, que a gente comprou andando lá pro bairro do Rato, a gente achou num sebo, e o Thiago comprou na hora que a gente estava andando. A gente estava indo passear no cemitério nesse dia, e era um lindo dia de sol. O Thiago viu esse livro na banca da mulher e comprou a 5 euros. Enfim, eu recomendo muito o começo da leitura. É o primórdio, da literatura no formato que a gente conhece hoje. Gente, você quer coisa mais fantástica do que ter um livro dessa época tão atual? A gente vive, gente, entendam, a gente vive, a sociedade mundial vive exatamente neste período. A tecnologia só é diferente, mas a carnificina, a devassidão, a podridão, a hipocrisia, a avareza, a ganância, a luxúria, todos os 7 pecados, a gente vive igualzinho nessa época. Não tem a menor diferença. Só que hoje a gente tem carro, motor, eletricidade, essas coisas. Mas de fato a sociedade não mudou em nada. Eu recomendo imenso a leitura deste livro e a assistir o filme. É muito importante. Eu preciso me atentar a tirar as músicas de fundo, porque eu já gravei esse vídeo, vou ter que apagar tudo, publiquei em várias páginas e vou ter que apagar. Por causa da música insuportável que essas redes sociais colocam de fundo sem a gente pedir. Eu odeio rede social, mas eu tenho que lidar com essa merda. Porque é o meu único meio de comunicação que a gente tem. Então, assim, gente, tentem sair do lodo que a gente vive, do consumismo, da alienação. A humanidade está sendo destruída, quer dizer, a gente está se destruindo desde que a gente começou a se comunicar como sociedade, né? Como se enxergar como propriedade privada, sociedade, já começou o fim da humanidade, começou aí. E a degradação a gente está vendo agora, que é uma coisa que me causa nojo, eu não quero falar porque eu não consigo, não tão com... Depois que aqueles arquivos saíram e algumas coisas apareceram, eu fiquei alguns dias sem conseguir dormir mesmo, enojada, enojada. E olha que eu não sou a pessoa mais santa do mundo, mas eu sou badarosca, mas aquilo tudo me causou uma repulsa que eu tô tendo que tratar com a minha psicóloga. Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. É degradante demais. Leiam Satiricon, para vocês começarem a entender o que está acontecendo nesse planeta hoje, gente. Um beijo.